Oi, gente, tudo bom? Começando o TV Síntese Semanal. Miriam aqui em Brasília. Tudo bom, Miriam? Olá, bom dia, bom para todo mundo. Eu sou o Rafael e a gente vai falar hoje sobre várias coisas aqui nesse TV Síntese Semanal. A gente vai falar das mudanças aí na Anatel, o que eles fizeram na reunião da última semana. Teve aprovações importantes, regulatórias. A gente vai falar também de internacional de Starlink. Vamos para a agenda da semana. No dia 10 a 14 de dezembro, acontece a plenária da Regulatel em Cartagena, na Colômbia, e lá vai estar o presidente da Anatel, o Carlos Baigorre, participando, tá? De 12 a 21 de dezembro, vai ter também o IGF, Internet Governance Forum 2024, na Arábia Saudita, também vai ter representantes da Anatel, e vai ter, inclusive, ali assinatura, ou pelo menos conversas bilaterais em Riad, lá na Arábia Saudita. De 9 a 13 de dezembro, acontece a 14ª Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil. O evento é organizado pelo NICBR, CGIBR, em São Paulo. É um evento bastante técnico e voltado aí para quem quer fazer interconexão, usar os XBR, enfim, precisa otimizar a infraestrutura da sua rede e conversando sempre com o NICBR, tá? Vai acontecer em João Pessoa, o Huawei Mulheres em Tecnologia, uma premiação que também vai contar com a assinatura de um acordo de cooperação entre a fabricante e o MEC para a formação e capacitação de mulheres na área. Tá? Hoje, 9 de dezembro, termina a consulta pública do novo RASA, que é o Regulamento de Aplicações e Sanções Administrativas da Anatel. Então, quem vai mandar contribuições tem até as 23 horas e 59 minutos para fazê-lo. Também é o fim da consulta dos novos requisitos técnicos para terminais 5G, NB, NTN, RedCap, LTE, Cat 1bis. O que é isso? São requisitos técnicos para novos equipamentos de internet das coisas. Então, são mudanças que vão mexer no futuro aí desses produtos que ainda não estão no mercado, mas vão chegar em breve. Tem a apresentação hoje do relatório, indo para o Congresso, relatório da reforma tributária, a partir das 16 horas, lá na Comissão de Constituição e Justiça, e a votação da reforma tributária no Senado deve acontecer no dia 12 de dezembro. No dia 10 de dezembro, amanhã, tem a votação do projeto de lei que regulamenta o uso de inteligência artificial no Brasil. No dia 11 de dezembro, tem a mudança da presidência do TCU. Sai o Bruno Dantas e assume o Vital do Rego por ali, tá bom? E foi isso, uma agenda que está bastante corrida, né, Miriam? Nesse final de ano, Congresso, Brasília está correndo para aprovar tudo que pode o mais rápido possível, né? Vamos aos temas da semana. Que está um pouco amarrado com a questão da agenda aqui de Brasília, né, Rafa? Essas 2 últimas semanas realmente vão ser muito intensas aqui. Além da reforma tributária, o Congresso tem que aprovar primeiro a lei de diretrizes orçamentárias, senão ele não pode parar, e depois da lei de diretrizes orçamentárias, ainda tem que aprovar o orçamento de 2025. Isso tudo com pacote fiscal que o governo mandou dos cortes. Então, é muita coisa. Perfeito. Vamos falar, então, de um tema que movimentou essa semana, que foram os decretos e a portaria que modificaram aí a relação, um pouco da relação entre o Ministério e a Anatel. Saíram na segunda-feira, a gente deu, inclusive, a gente já comentou aqui no TV Síntese Semanal, quentinho, no dia que saiu o decreto. No dia seguinte, saiu uma portaria que modificou o GAP, e aí deixou mais claro para o mercado, para todo mundo entender qual que era o alvo ali, que era o objetivo, era realmente o governo tomar o controle, né, se começar a controlar direitos, recursos da conexão de escolas, que vieram aí, dinheiro esse que veio do leilão do 5G, né, Miriam? E aí estavam tendo problema, estava difícil do governo negociar com o presidente lá do GAP, que era o Vicente Aquino, pelo menos é o que todo mundo comenta, né? E daí eles decidiram soltar essa portaria, esse decreto e essa portaria. E aí o que eles falam, né? Isso, passei a semana conversando com interlocutores lá da Anatel, todo mundo fala que isso parou por aí. Em teoria, realmente só vai mexer no GAP, não há nenhuma previsão de mexer no GAISP, não há nenhuma previsão de mexer
na EAD. Esses são os grupos que foram criados para supervisionar o GAISP, para supervisionar a limpeza de faixa de quem comprou a faixa de 3,5 GHz no leilão 5G, e a EAD foi para fazer a limpeza do espectro para a chegada da TV digital desde 2014. Não há intenção em mexer nisso por causa desse decreto aí que veio, que realmente foi bem dirigido à questão da conectividade nas escolas. Quer acrescentar alguma coisa, Mídia? Na verdade é o seguinte, embora se constate, se confirme, a maioria das pessoas do mercado entenda que há um problema principalmente mais a portaria, porque o decreto é mais política pública, mais um pouco do mesmo, de que há problemas legais, porque se mexeu em edital, então o edital sempre foi intocável depois de feito, até da garantia jurídica, mas o mercado objetivamente está muito tranquilo com essa decisão, acha até que foi uma decisão mais confortável para todos eles, mas as operadoras que compraram a frequência e que estão, que tem a EAC, que estão nesse grupo, elas preferiam mesmo ganharem um atestado de que já fizeram o seu papel, que é repassar o dinheiro e terem a liberdade de poder sair do grupo. Elas alegam que elas não têm mais papel nesse grupo, porque nos outros dois havia, né, efetivamente uma função delas, que é fazer a limpeza da faixa para poder ser ocupada com o novo serviço de celular, e esse, na verdade, é muito mais política pública, assim, aonde vai colocar esse dinheiro, qual é a escola que vai ser conectada, quem vai conectar essas escolas e de que forma que esse programa avance. Então, ainda há um debate, o ministro Juscelino convocou as operadoras, amanhã tem reunião no Ministério das Comunicações, imagino, para tratar esse tema, e, enfim, está tudo caminhando. A Anatel colocou panos quentes na portaria, no decreto, falou que, enfim, que é política pública, que agora o governo vai tocar. E, enfim, e o mais importante também é que esse programa, que tem mais de 3 bilhões de reais para investir na conectividade das escolas, precisa avançar, né, Rafa? Hoje ele tem, no máximo, ainda confirmado 177 escolas, fala que se colocaram mais um pouquinho, ou tem 600 escolas, quando você precisa conectar mais de 80 mil escolas. Então, a distância ainda é muito grande e com certeza, é um programa importante para a sociedade, importante para o governo Lula e precisa ser mais célere, né? E acho que a questão principal é a da Telebrás também. Saíram matérias ao longo das semanas contra o orçamento da Telebrás, estão atirando muito na Telebrás, há o problema, mas o governo já tinha definido que a Telebrás é a empresa que vai fazer a conexão dos satélites, né, das escolas que precisam de satélite, e aí precisa então que o governo aponte e fale, ó, é a Telebrás mesmo, porque tem no relatório do conselheiro que analisa o caso, o Alexandre Freire, ele citou a questão da economicidade no uso dos recursos, porque o TCU depois vai fiscalizar. E há quem alegue que se a Telebrás entrar como intermediária dessa oferta de serviço, teria menos econômico, mas precisa saber o que que tá sendo cotado, né? Se é o que com que e tal, mas assim, eu acho que no final tudo vai acabar resolvendo e o governo vai realmente definir a sua política sobre a participação da Telebrás no processo. Durante a semana eu falei com o Carlos Baigorre, presidente da Anatel, né, Miriam? E como você falou, jogou panos quentes, né? Falou que o Ministério das Comunicações e a Anatel se entenderam a respeito dessa portaria e desse decreto, mas ele observou, olha, mas o TCU ainda não opinou. O TCU não é um órgão consultivo, mas de alguma forma, em algum momento, ele vai ter que falar alguma coisa a respeito disso, porque a gente vai ter que mandar, e sou eu aqui incorporando o Baigorre, a gente vai ter que mandar a documentação, o que a gente decidir a respeito aí do uso desses espectros da conexão das escolas. Isso foi algo que o TCU, inclusive, referendou na aprovação do edital 2021. Então, em algum momento, ele vai ter que opinar e vai dizer se realmente esse decreto, essa portaria, estão dentro ali do seu escopo, dos seus limites, ou não, se afetam alguma coisa essas políticas. Tá? Agora está mudando o presidente do TCU, vamos ver o que acontece. Além disso, também tem a questão que a fiscalização do cumprimento das metas continua sendo a Anatel, né? Uhum, exatamente. Vamos falar de outra coisa que foi aprovada, né? Teve reunião quinta-feira do Conselho Diretor da Anatel, eles tomaram decisões importantes. Uma delas foi a aprovação para envio para consulta pública do leilão
de 700, da minuta do leilão de 700 MHz, que são as sobras, né, o que sobrou, que a Winit devolveu em dezembro do ano passado, e aí o mercado está todo doido para querer botar a mão nesse espectro, porque ele é importante, já que ele tem um alcance grande, permite instalação de menos antenas, cobrindo mais áreas, e todo o celular no Brasil praticamente é compatível com a faixa de 700 MHz, então ele é muito desejado, principalmente pelos entrantes. Enfim, a Anatel aprovou, vai entrar em consulta aí nos próximos dias, ainda não saiu no edital, no Diário Oficial, né, Miriam? Mas as regras já estão pré-estabelecidas, a gente já tem uma ideia de como vai ser esse leilão. É voltado para as operadoras, para as novas operadoras, para as operadoras regionais. Os blocos são regionais, ou seja, e se compõem da mesma forma como foi a venda dos blocos regionais da 5G. Então, claramente, está voltado para quem comprou leilão, comprou frequência no leilão de 5G, que são Brisanet, Unifique, Unifique, Sercontel e CloudBlue CloudTree. e liga, né? Então, são elas as principais candidatas a arrematar esta frequência, né? Tem duas coisas interessantes. A Anatel tirou toda a obrigação de cobertura de estradas federais que havia no primeiro leilão, até porque isso saiu do PAC, então, assim, ela deixa de ser forçada, né, a arranjar uma alternativa, mas vinculou essas obrigações ao fim do serviço da Oi. Então, a Oi sai e essas empresas, com a tecnologia de celular, vai ter que atender as localidades que fica sem serviço nenhum, né, Rafa? E a outra coisa interessante era uma novidade que ela tinha criado no último leilão para as regionais, que era permitir cumprimento de obrigações com infraestrutura de terceiros, dessa vez volta a ser proibido essa parceria aí. Uhum. Já é inclusive, para não repetir, né? Pelo menos foi o que o Baigor falou na coletiva, para não repetir o caso da Wind, para garantir que não seja o que aconteceu lá no passado, que a Wind comprou o espectro e daí fez um acordo para oferecer para a Vivo, por exemplo. Agora a decisão foi tomada que ninguém vai poder compartilhar a rede aí para essa infraestrutura para crescer. E a expectativa não tem rodovias, a expectativa é de que as cidades, as localidades sejam mais próximas às rodovias, né? Aí, por Mas isso precisa tabela, ser digamos, tendo alguma confirmado, né, Rafa? cobertura. É. Isso precisa ser confirmado. Se onde não tem serviço, vai estar próximo de estrada. Vamos às mudanças também do RGC, que foram feitas essa semana. São mudanças. O Conselho Diretor apresentou um voto bastante hermético, né, digamos assim, na semana passada, porque era bastante jurídico. E aí a questão, acho que principal ali é entender o que muda para o consumidor, viu, Miriam? Porque teve mudança de vários artigos. Essa votação aconteceu em função de um pleito das operadoras, Claro, Vivo, TIM e Oi, a respeito de como o Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor funcionava. Esse regulamento era para ter entrado em vigor em setembro desse ano, não entrou, foi adiado para a semana que vem, para o ano que vem, perdão, para 1º de setembro do ano que vem, e aconteceu nesse meio tempo, então, o julgamento desse recurso aí, que anulou boa parte desse regramento. Tá? E daí algumas das regras que eles anularam, que me chamaram a atenção, dizem respeito, por exemplo, à diferença entre oferta, o que é o conceito de oferta. Então, por exemplo, a empresa pode mexer nos preços dos planos que ela oferece, desde que ela não mexa no preço do núcleo, digamos, do seu plano. O que isso quer dizer? Se tem um plano de banda larga fixa, mas tem junto vários outros servicinhos juntos, todos esses outros servicinhos podem ter o preço alterado, mas o de telecomunicações, a parte central desse plano, não pode ter o preço alterado. Então, isso vai permitir uma flutuação do preço ao longo do ano, de acordo com esses componentes que são acessórios, que eles chamam aí no plano. Acho que essa foi a principal mexida aí que eles fizeram, que foi uma anulação em relação a algo que as operadoras pediam. Outra questão que as operadoras pediam, que foi atendido e que realmente não fazia pé nem cabeça, né, se me permite opinar aqui, é que o RGC antes, inclusive, ele regulava a relação das operadoras com revendedores. Então, se um revendedor, se uma MVNO, um credenciado, um canal comercializasse um produto, ele tinha que obedecer as mesmas regras identicamente
a que a grande operadora obedecia. E aí isso afetava os contratos com milhares de revendedores no Brasil inteiro e vai além do consumidor, né? Uma relação B2B aí, comercial entre as empresas e os vendedores, os revendedores. Quer acrescentar alguma coisa? Na verdade, assim, o argumento das teles para pedir a revisão de vários dos artigos é de que esse regulamento ficou tramitando quase 5 anos na Anatel, então tinham realmente, até ele ser aprovado, questões que já estavam muito ultrapassadas e tal. Agora, na verdade, o que a gente precisa é ler as mudanças. Ninguém quer se manifestar ainda, acho que é importante o movimento da Anatel, as operadoras acham que é importante, mas precisam ler realmente o que foi mexido, né? Porque para se entender como as mudanças foram muitas, precisa esperar e aguardar a publicação definitiva para se poder fazer uma avaliação mais consistente, né? Mas, de qualquer forma, tudo isso só acontece no ano que vem, né, Rafa? Em Sim. setembro do ano que vem, se eu não me engano, né? Até porque isso ainda tem que ser publicado, os acórdãos, os votos, enfim, tudo tem que ser mais esclarecido. Inclusive, é algo que a Anatel falou, a gente ainda vai se debruçar para tentar explicar de uma forma mais palatável aí o que essas mudanças representam para um dia a dia do consumidor. Uhum. Teve essa semana também, a Vivo mandou a lista das cidades onde ela vai construir backhaul de fibra lá no norte. A Vivo está em processo de migração da outorga da concessão, isso passou pelo TCU com condicionantes de fazer mais infraestrutura na região norte do país. E aí a empresa precisava apresentar essa relação refeita, porque ela tinha só 0,18% de cidades. O que me falaram ao longo da semana foi, ela aumentou bastante, essa lista tem muito mais cidades, muito mais infraestrutura na região norte. Esse percentual multiplicou-se, tá? Não é um aumento pequeno. Isso foi substituição, então tirou infraestrutura de outras áreas do Brasil para colocar mais no norte. Isso está sendo totalmente negociado com o Ministério das Comunicações. A Anatel não opina, só observa. Na hora que eles fecharem, a Anatel referenda. Tá bom? A Anatel vai dizer se essas cidades realmente têm ou não, precisam ou não de infraestrutura, só vai fazer essa dupla checagem aí para garantir que não tenha uma cobertura onde já exista, por exemplo, tá? Nessa toada da migração das concessões, que também fiquei sabendo, na última semana, acho que no dia 4, começou também a negociação lá no TCU, a CSEX Consens, para a migração da Algar Telecom. Então, com isso, a gente fica faltando apenas da largada na negociação da Sercontel, que é pequenininha, e da Claro. Essa da Claro é um pouco mais complexa, ela não está no TCU, ela está na AGU, né, na CECAF, na comissão lá de busca consensual direto da AGU, mas ela ainda depende aí dos contratos, do que vai ser incluído, quais são as dívidas que vão ser incluídas na negociação. Além do que tem de dívida ativa, a Claro está pedindo para colocar novos documentos relativos, novos PADos, novos processos que estão ainda em aberto, tanto judicialmente como na Anatel, para conseguir aí, aumentar o bojo desse acordo de migração a Claro concessionária de longa distância no Brasil, tá bom? E, por fim, Miriam, a Starlink, a votação, o pedido da Starlink para lançar, para explorar 7.500 satélites de órbita baixa no Brasil, ficou para fevereiro mesmo. Tinha uma expectativa de que ainda esse ano isso fosse votado, mas não. O relator é o conselheiro Alexandre Freire e ele deixou para fevereiro apenas. Ele divulgou, inclusive, o relatório a respeito desse tema. O relatório elenca lá, é o memorial, né? Fala o que está acontecendo, o que foi, o que as partes falaram. Já teve consulta pública. Na consulta pública, todas as operadoras pediram muita cautela a respeito, porque ela está pedindo o uso da frequência da banda E, que aqui no Brasil é usado para micro-ondas, por exemplo, né? Isso pode gerar problemas aí de transmissão no backhaul de rádio das empresas. Também teve a Viasat e outras empresas de satélites preocupadas aí com as interferências que os satélites da Starlink podem ter sobre os satélites geoestacionários. E aí uma novidade que a gente não deu ainda aqui no mercado brasileiro e, enfim, estou trazendo aqui, na semana passada, na semana, o FCC aprovou, liberou o uso de 7.500 satélites pelo Starlink. Então, isso estava pendente ainda e a FCC aprovou. E como a FCC aprovou? A FCC disse, você só vai poder usar isso onde não tiver espectro, onde não tiver
perdão, onde não tinha serviço de operadora móvel. Então, você sempre vai usar isso em conjunto com uma operadora móvel, uma T-Mobile, por exemplo, é a principal parceira, para cobrir as áreas de sombra, onde é na cidade, centros urbanos, onde tem a rede, aí a Starlink não pode ser usado, ou se for usado, tem que garantir que não tenha interferência, não tenha nenhuma emissão espúria que possa afetar outros serviços. Isso era uma demanda da Starlink, que ela pudesse ter uma radiação além da conta e pudesse interferir em outros serviços, acredite se puder. E aí a FCC falou, não pode, não sem condição. E então ela tem que garantir isso e vai ser tudo coordenado, inclusive com a NASA, para não interferir nos lançamentos aí, nas idas para a estação espacial e nas voltas da estação espacial. Olha que interessante, Miriam. É. Falam, outro dia eu ouvi uma história de que o satélite de órbita baixa, como não tem uma regulação global, né, que os astrônomos estão Sim. muito preocupados, que parece estar interferindo muito aí no estudo do nosso infinito, né? Interfere bastante, inclusive isso faz um ano e meio mais ou menos, a Starlink começou a pintar com uma tinta especial os satélites deles para não refletir a luz, né, Miriam? É mesmo assim, pelo menos no dia do lançamento, quando tem lançamento, fica aquele rastro assim brilhando no céu, atrapalha bastante os astrônomos, viu? As fotos antes e depois da Starlink de astronomia são bastante gritantes na interferência, você não consegue saber o que é estrela e o que não é. Quer dizer, quem sabe conhece, né? Quem sabe, sabe. Mas para o leigo é difícil. Vamos então à pergunta da semana. Essa semana a gente chamou o Pedro Alexandre, CEO da Wibix, para falar sobre o mercado de super apps. Todo mundo quer fazer um super apps, né, Miriam? Todo mundo tem super apps, mas afinal, tem espaço para todo mundo? O mercado brasileiro de super apps pode ainda crescer? Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar das oportunidades e desafios dos super apps. Existem muitos desafios como infraestrutura, regulações, LGPD, canibalização dentro dos serviços do próprio super app. Porém, com a Web3, os usuários eles querem co-criar e eles querem ter conveniências. E dentro desses apps, teremos compras, teremos transações bancárias, teremos entretenimento. E com isso, essas conveniências trarão muitas oportunidades para esses super apps. Aqui mesmo na empresa, a gente cria super apps linkando e tendo interoperabilidade como se fossem carteiras digitais para que outros super apps interoperabilizem e estejam todos conectados. É uma super oportunidade no mundo da Web3. Tá aí. Esse é o Pedro Alexandre, otimista, legal, é o ponto de vista dele. E vamos então para quem para onde. Vamos lá no Quem para Onde, temos vários nomes aqui movimentando. O primeiro deles, acho que é importante fazer o registro, é o Gustavo Borges, da Anatel, né? Ele é superintendente da Anatel, que ele assumiu uma vaga lá no Conselho Internacional de Resiliência de Cabos Submarinos na OIT. Ah, né? E isso é importante porque depois de todo aquele movimento esse ano que a gente viu em relação aos nossos cabos submarinos que finalmente foram protegidos, né? O fato da OIT e ter um brasileiro cuidando disso fica mais significativo, né? Temos também a Intel em crise, né? O presidente Patrick Gelsinger deixou a empresa e assumiu David Zinsner, que é o vice-presidente executivo, e a CFO Michelle Halston também CEO de produtos, mas eles estão meio interinos ainda, porque a empresa está uma crise, não conseguiu se preparar para o mundo da inteligência artificial, né, Rafa? Então está sofrendo. Temos um acréscimo também da AI Brasil, uma consultoria importante, Alberto Claro, é o novo líder de Tech Consulting da consultoria, tá? No conselho administrativo do Open Finance também assumiu o Marcelo Martins. Ele, ele tem como principal objetivo fazer a inovação do sistema e e atua como CEO da Initiator, que é uma das plataformas especializadas no Open Finance regulado, tá? É outra empresa do mundo do dinheiro digital, a Nuvei, que é uma fintech canadense, está entrando no Brasil. Ela é de meio de pagamentos e anuncia a chegada de Juan Jorge Soto, vai ser o General Manager da América Latina.
E também, do ponto de vista de associação, teve uma nova diretoria para o biênio 25-26 da ACESP do Paraná, assumiu o Adriano Crisui. Ele era vice-presidente, agora assume a presidência. É isso. Então, gente, boa semana. Obrigado. Até semana que vem. Um abraço.